Olá, alunos. Bom, hoje nós vamos falar sobre o termo desconhecido. Acontece o seguinte: normalmente, nos anos anteriores, quando vocês precisavam trabalhar para descobrir um valor de uma expressão, vocês normalmente trabalhavam assim. Tem um espaçozinho aqui, você tem um sinal, seja mais, menos vezes, igual a um resultado. Bom, aqui está extremamente simples. Que número eu vou somar mais 10 e o resultado seja 15? Obviamente é o 5. Então, nesse formato, vocês conhecem já esse estilo de atividade passadas em séries anteriores. A partir do sexto ano, vocês começam a trabalhar expressões assim. Ela é semelhante, só que em vez desse espaçozinho vazio, serão acrescentadas letras à expressão. Então eu tenho x mais 10 igual a 15. Ou seja, eu estou procurando um valor para esse x para quando eu somar mais 10, o resultado dê 15. Uma outra forma de pensar seria o seguinte. Vamos pensar numa questão mais contextualizada. Você ganhou uma caixa, certo? E dentro dessa caixa tem alguns lápis. E quando você somar os lápis que vieram na caixa mais 10 lápis que você já tinha, o resultado é 15. Então, a quantidade de lápis que tem que ter aqui é 5, porque se eu já tenho 10, quando eu somar os que eu ganhei mais os que eu já tinha, o resultado vai ser 15. Então, eu sei que aqui dentro precisa ter 5 unidades de lápis. Assim como o nosso x aqui, nessa expressão, o meu x ele equivale a 5. 5 unidades, seja lá do que for, porque 5 mais 10 dá 15. Então, nós estamos trabalhando essa ideia para termo desconhecido, porque a partir de agora, onde houver uma dúvida em uma expressão, nós vamos substituí-la por uma letra. Tá? Essa letra, esse x aqui, ele não vai valer sempre 5. Ele pode variar e valer valores diferentes em cada expressão. Então, nessa expressão, aqui ele vale 5. Em outra, ele já pode não valer esse mesmo valor, essa mesma quantidade, 5. Então, nós vamos pensar de outra forma. Se essa quantidade aqui da caixa eu preciso descobrir, uma outra forma de eu ver isso é que se o total é 15 e eu subtrair esses 10 que eu sei que eu já tenho, 15 menos 10 dá 5. Então, vai ser a partir de agora a gente vai começar a usar um método mais algébrico, tá? Para poder resolver uma questão, algumas questões, tá? Então, a inclusão de letras em uma expressão numérica nós chamamos de álgebra. Então, a partir de agora vocês vão estar começando a entender um pouco de álgebra, que por enquanto nós vamos chamar só de termo desconhecido. Nós temos um valor e esse valor é desconhecido e eu não sei exatamente qual o seu valor inicial. Então, é muito comum as expressões quando envolvem letras, números, os alunos têm aquele susto de achar que não conseguem resolver. Tá? Então, eu vou dar uma outra ideia aqui. Eu vou colocar novamente uma caixinha aqui. E agora eu vou colocar outra caixinha aqui. Vamos pensar que essas caixinhas têm a mesma quantidade de valores aqui. Então, a soma das duas é igual a 30.
se elas são iguais, o valor que vale essa também vale, e a soma das duas é igual a 30, eu posso dizer que cada uma vale 15, porque 15 mais 15 dá 30. Então, vamos tentar usar essa ideia, só que com letras. Então, se eu tivesse um x, no lugar da caixinha eu estou chamando de x. Aqui outro x. Veja que eu sei que se eu tenho uma caixinha mais outra caixinha resulta 30, implica que 15 mais 15 é igual a 30. Se elas são iguais, é a única forma de dar 30. Então aqui eu coloquei desse formato. Então a gente vai começar a calcular de forma mais matemática do que intuitiva. O que nós estávamos fazendo aqui era por intuição. Aqui nós estamos usando mais cálculos. Então veja o seguinte, se você tem uma caixinha e outra caixinha, quando você soma, está implicando que você tem duas caixinhas, certo? Então se você tem um x mais outro x, implica que a soma desses dois são 2x. Então se eu tenho uma caixinha com outra caixinha, são duas caixinhas. Se eu tenho um x mais outro x, isso me resulta em 2x, que eles são igual a 30. Certo? Então veja que eu fiz só reduzir essas duas parcelas para uma parcela única. Bom, o outro modo de eu agora verificar quanto vale uma unidade de x seria o seguinte. Eu tenho esse valor 2 aqui. Então, eu vou remover esse 2 da seguinte forma. Se eu tenho igualdade, vamos pensar em uma balança, daquela balança de pratos. Quando eu acrescento de um lado uma quantidade, acrescento essa mesma quantidade do outro lado, a balança continua igual. Se eu colocar mais de um lado e não colocar esse valor do outro, ela vai ficar desigual, ela vai pender para um dos lados. Então nós vamos estar trabalhando com uma igualdade. Uma igualdade é sempre buscar uma forma de deixar essa parcela sempre igual a essa parcela sempre igual a essa. Então, eu tenho uma igualdade. A palavra já está dizendo uma igualdade, é algo igual. Então, isso tem que ser igual a esse, certo? Então, se eu posso fazer isso, eu posso alterar dos dois lados igualmente, eu posso pensar o seguinte: se eu dividir as duas parcelas por 2, eu estou dividindo igualmente. Eu dividi nessa e dividi nessa também. Certo? Se eu somar dos dois lados, a igualdade se mantém. E aí eu posso pensar o seguinte, ó, eu tenho um número dividido por outro. Aqui eu posso pegar o seguinte, 2 dividido por 2. Eu posso fazer um cancelamento. Certo? Eu cancelei esse com esse. Sobrou quem? X. E aqui é uma divisão, tá? Esse formato aqui é de divisão. 30 dividido por 2, 15. Parece que eu fiz algo muito mais difícil de resolver, já que aqui estava óbvio. Eu só fiz deixar do modo mais difícil. Na verdade, não é isso. Eu estou tentando escrever matematicamente e mostrar que mais adiante não teria como a gente pensar só nesse formatozinho aqui. As expressões elas vão expandir, elas vão aumentar, elas vão acrescentar parcelas e a gente está buscando regrinhas para isso. Formas matemáticas de simplificar isso. Então, veja o que foi que eu fiz. Eu coloquei x, mas no lugar da caixinha coloquei x, mantive a igualdade e veja que a partir daqui eu fiz a mesma operação dos dois lados. Eu vou sempre buscar dividir pelo número que está acompanhando o x. Se tem um 2 acompanhando o x, eu divido por 2 nas duas partes. Se tem um 5 acompanhando o x, eu vou dividir por 5 nas duas partes. Se tem um 10 acompanhando o x, eu vou dividir por 10 nas duas partes, certo? Eu vou fazer sempre isso porque eu quero que sobre somente o x. Eu quero saber o valor de um x, o valor de uma caixinha, tá? Porque das duas eu já sabia que dava 30. Então, eu vou partir para um exemplo aqui. Um outro exemplo aqui. Vamos pensar dessa forma agora. Eu tenho 3 parcelas e está me dizendo que essa soma é 15.
Tá. Matematicamente, nós estamos fazendo o seguinte. Eu tenho um x mais outro x mais outro x. Isso equivale a uma soma de 3x. E isso é igual a 15. Então, foi o que eu fiz. Eu resumi essa soma nisso aqui e repeti o restante. Eu tenho duas parcelas, certo? Uma parcela com letra, uma parcela só número, letra e número. Bom, aqui eu vou ter que fazer o quê? Quem está acompanhando o x? O 3. Então, eu preciso dividir por 3 em ambas as partes. Então, aqui eu consigo fazer um cancelamento, tá? Porque 3 dividido por 3 é 1. Sobrou x. 15 dividido por 3 é 5. Certo? Então, ó, cheguei ao resultado. Se x for 5, 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Talvez você pode pensar, seria mais fácil resolver substituindo números aqui. Poderia ser. Mas nem sempre vai ser mais simples fazendo assim, tá? Vamos começar a trabalhar outra ideia que seria o seguinte. Eu tenho aqui 2x mais 10 igual a 18. Eu estou procurando resolver isso aqui. Ou seja, veja aqui, em vez de eu colocar x mais x, eu já somei direto aqui e parou em 2x. Certo? 2x mais um número igual a 18. Então, estou procurando um resultado aí. Vamos fazer o seguinte. Ó. Eu separei aqui que eu tenho uma igualdade. E ela separa em duas parcelas. Um lado, outro lado. Nesse primeiro lado, eu quero valores só que tenham parcelas com letras. Que nesse caso, só tem essa. Então, aqui eu vou deixar 2x. Coloco a minha igualdade. E aí eu vou fazer o seguinte. Nesse outro lado da igualdade, eu tinha 18. Aí eu pergunto, e esse 10? Foi para onde? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui esse mais 10. O sinal, ele pertence a esse número. Então, o sinal ele está sempre à frente do número. Se é mais 10, menos 10, mas seja lá qual o valor. Esse sinal ele pertence a esse valor, a esse número. O sinal vem primeiro que o número. Então, se o 10 ele estava no primeiro lado da igualdade, e nesse primeiro lado da igualdade eu só quero parcelas que têm letras, ele não tem letra, então eu não posso manter ele desse outro lado. Eu vou ter que mover para esse lado que eu quero que tenha só números. Então, ó, eu mantive quem tinha só letra. Quem está definido o primeiro lado e o segundo lado? Quem separa isso é a igualdade. Ela vai estar sempre na equação. Então, sobrou 2x, coloquei o 18, e agora eu tenho que ver esse aqui, ó, esse mais 10. Se eu estou movendo ele de lado, eu tenho que mudar o sinal. Então, ele passa para cá sendo menos 10. Se fosse menos, ele passaria mais. Se for mais, ele tem que passar menos, tá? Então, veja o que foi que eu fiz. Separei nesse primeiro lado agora só parcelas de letra. No segundo lado, só parcela com números. Então, eu tenho aqui o 2x igual a 18 menos 10, 8. Opa, eu tenho uma expressão, uma parcela aqui e outra parcela aqui. Quem está acompanhando o x? O 2. Então, eu preciso dividir as duas parcelas por 2. Aqui eu faço o cancelamento, sobrando o meu x. 8 dividido por 2, 4. E aqui eu cheguei ao resultado final. Então, veja o seguinte. Esse número que está acompanhando o x, ele está multiplicando o x. Então, 2. Quem for o resultado de x? 4. 2 vezes 4, 8. 8 mais 10, 18. Veja que a igualdade se mantém. Se eu tinha 18 de um lado da igualdade, do outro também tem que ter 18. Então,
tinha 18 aqui e 18 aqui. Só que nesse 18 aqui tinha um x que ocultava uma parcela, que era esse valor 4. Bom, aí acontece o seguinte. Nós vamos trabalhar agora com vocês. Eu vou separar essa parte em duas situações. Uma que nós vamos chamar de linguagem matemática e a outra eu vou chamar de linguagem corrente. Ou seria o que eu posso dizer a seguinte: a linguagem matemática eu estou trabalhando só a expressão envolvendo números. Quando eu falo de linguagem corrente, eu estou trabalhando na ideia de no português, como seria escrito. Então, por exemplo, quando eu coloco assim 2x na linguagem matemática, eu tenho aqui 2x. 2x, como a gente viu na parte anterior, quando eu faço x mais x, é 2x. Quando eu coloquei aqui, ó, x mais x, é 2x. 2x quer dizer que é o dobro de um valor, de um número. Então, na linguagem matemática eu tenho 2x. Na linguagem corrente, isso equivale o dobro de um número. Esse x aqui, ele vale qualquer número. Então, toda vez que eu digo assim, um número mais 5. Um número eu estou chamando de... Vou chamar por uma letra porque eu não sei qual é esse número. Então, quando eu coloco assim, x mais 5. Veja que eu estou usando muito x. Podem ser outras letras, tá? O x ele é mais comum no cotidiano matemático, o uso do x, mas pode ser qualquer letra. Pode ser um A, pode ser um Y. Então, essa ideia de x mais 5, isso aqui está me dizendo que na linguagem matemática é isso, x mais 5. Na linguagem corrente ou na linguagem escrita, nós estamos dizendo um número, porque é só um x. Aqui eu tenho 2x, ou seja, é o dobro. Um número mais, ou somado, tanto faz aqui, mais 5. Eu escrevi isso aqui, tá? Então, tem algumas coisas que são comuns, tipo o dobro aqui, o triplo, aqui nós chamamos de metade. Por que metade? Quando eu pego qualquer valor e divido por 2, eu estou dividindo em duas partes iguais, eu estou dividindo na metade. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Bom, vamos lá, eu vou colocar uma expressão aqui. Só que aí eu vou colocar ela em linguagem corrente, tá? E aí eu preciso que a gente resolva. Pense assim, o dobro de um número menos 4 é igual a 10. Como eu vou descobrir qual é o dobro desse número? Primeiro, eu preciso escrever essa linguagem corrente numa linguagem matemática. Bom, primeiro aqui está dizendo o dobro de um número. O que é o dobro de um número? Bom, como eu não sei qual é esse número, eu vou chamá-lo de 2x, 2y. Essa aqui eu vou escrever como sendo 2y, tá? 2y. Isso aqui é o dobro de um número. Eu não sabia que é um número, chamei por uma letra. O dobro de um número menos 4. Então, a primeira parcela, o dobro de um número menos 4 é igual a 10. Então, essa linguagem
corrente, eu escrevi aqui de forma matemática. O dobro de um número menos 4 igual a 10. Como é que eu vou resolver isso agora? Eu tenho o primeiro lado da igualdade, o segundo lado da igualdade. No primeiro lado, eu só deixar os termos que tenha letras. No segundo lado, os termos que só tenha números. Então, nesse termo aqui, que tem letra é o 2y. Mantenho a igualdade, o 10. Bom, quem está faltando acrescentar? O 4. Então, se ele está aqui menos 4, quando eu estou colocando ele para cá, ó, veja que a igualdade, essa igualdade é essa. Como se eu estivesse movendo daqui para lá. Se ele é negativo, ele passa para cá positivo. Então, eu tenho que 2y é igual a 10 mais 4, 14. Agora eu preciso fazer o quê? Isolar esse y, ou seja, quem acompanha o y, 2. Então, eu vou dividir por 2. Aqui eu consigo cancelar, sobrando só o y. 14 dividido por 2, 7. Cheguei ao resultado que eu queria, certo? Então, nessa parte aqui, nós vamos trabalhamos a ideia de como escrever matematicamente e correntemente a linguagem, tá? Tanto a linguagem matemática quanto a linguagem do português, a escrita normal, e a resolução, certo? Bons estudos e até a próxima aula.